Para mim, engajar é conectar, né? Então, é conectar pessoas, né? De novo, já vou trabalhar e devem trabalhar o engajamento, que é conectar pessoas, os seus colaboradores, com uma causa, com uma cultura, para que todo mundo possa ir numa mesma direção, no mesmo, compartilhar o mesmo caminho, opiniões, e que eu possa ter liberdade de ser quem eu sou, né? De poder expressar minhas opiniões e a minha visão. Parece um pouco utópico, parece um sonho, né? Mas engajar é isso, né? É conectar, é dar a mesma direção, é caminhar todo mundo com a mesma visão, pactuar o propósito, a visão. Eu sinto que aquele lugar, aquele ambiente, eu posso me desenvolver, eu posso aprender, posso crescer, e não só como profissional, na minha visão, mas também como ser humano, porque a gente está falando de construir relações, de tratar as relações. Os conflitos, nem tudo são mar de rosa, né? Os conflitos acontecem, a divergência de ideias acontece, ainda bem, né? Então, engajar é criar esse ambiente, né? Para mim é isso. Não sei vocês aí, se vocês querem complementar essa visão. Eu acho que o engajar, né, ele tem uma coisa com comprei o projeto, né? Tô junto com você. Então ele tem que ter um engajamento em algo que tenha um valor agregado, né? Então a gente fala de engajamento por uma causa, né? Por um propósito que você falou. Então, assim, é simples. A empresa deseja, eu preciso de engajamento dos meus colaboradores. Só isso basta? O que ela precisa começar a pensar para depois falar de engajamento? Quais são os passos? Olha, na minha visão, eu acho que assim, primeiro você tem que pensar a cultura, né? Não, que cultura essa empresa pretende ter? O que, que ela, quem somos nós? O que nós queremos, né? Quais são os valores que vão permear essa empresa? Quais são os propósitos? Ou qual é o propósito? Onde a gente pretende chegar com essa organização, né? Aonde a gente quer direcionar? Eu acho que não dá para precipitar, né? Então, você engaja as pessoas como a gente acabou de dizer, com um propósito, com uma linha, uma direção. Que linha e direção é essa? Do que a gente está falando, né? A gente quer construir uma organização mais hierárquica, organizada por projetos, a gente quer líderes que participem, a gente quer poucos níveis na estrutura, a gente realmente está afim de ter uma empresa ética que faz o correto, que faz o certo, que pratica o que fala, né? As pessoas que nos acompanham nos nossos vídeos, a gente sempre fala isso, né? É uma empresa que quer proporcionar desenvolvimento. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Não dá para pensar como a gente conectar as pessoas e construir ao mesmo tempo. Acho que a primeira coisa, pensa, respira. Eu sei que tem muita coisa para fazer. Todo mundo quer ter o produto, vender o produto, entregar, apurar o resultado financeiro, mas tem que pensar nisso antes de pensar em engajar. Eu acho que isso é fundamental. Sérgio, você acha que essa construção desse propósito ele é uma construção que vem só top-down? Tem algum envolvimento dos colaboradores nisso também? Até para que exista um engajamento, tem que existir um propósito transformador, né? Essa construção, a construção conjunta, top-down, como é que é isso? Olha, existem várias formas. Vou falar da realidade. O que eu gostaria era que essa construção fosse feita em conjunto. Mas a gente tem que imaginar pessoas que estão assistindo a gente, que estão começando uma startup, uma empresa, estão no início. Então, cabe a elas, nesse momento, elas não têm nem estrutura ainda, né? Fazer essa construção, né? Mas, independente disso, é sempre importante validar, né? É sempre importante, de novo, conectar. Então, quando a gente já fala de engajar, já começa por aí. A partir do momento que você consegue envolver, que você consegue pactuar, pegar subsídios, aprimorar, porque, de novo, a cultura não é estática, né? Ela não é escrita em pedra, nunca mais modifica, ela é reflexo, né, das relações que estão dentro da organização e, na minha visão, organizações até das mudanças que estão acontecendo na sociedade agora, que são muitas que estão acontecendo. Então, você tem que capturar, estar atento, toda a organização tem que estar atento a essas mudanças.
Então, respondendo objetivamente, Roberto, sim, tem que envolver, embora, dependendo da fase da empresa, isso não é possível, mas vai validando, vai sentindo, e isso é super importante. Porque imagina, né, você vai trazer pessoas que estão alinhadas àquela visão, né? Então, você tem que pensar bem e colocar essa forma para realmente se cercar de pessoas que estão ali e querem Compra essa vivenciar ideia. essa palavra que todo mundo adora aqui, que é essa jornada, esse caminho. Essa palavra que gosta muito é o Roberto, né? Não O para de Roberto falar gosta. nisso, Adoro essa palavra. Fala o tempo todo nisso, da né? Não jornada. para de falar sobre jornada. Ele já está com raiva da gente. Ô, Serginho, isso que você falou faz tanto sentido, né? Porque se a gente for pensar, como é que eu vou me engajar em algo se eu não expresso a minha opinião, o meu pensamento, né? O engajamento, ele em si, ele traz uma troca, né? Eu não consigo ver engajamento vindo de um polo único, né? Ele tem os dois polos. E muitas vezes, né, nessa colocação, né, na troca, né, quando o colaborador ele expressa a sua visão, a sua necessidade, ele vai ajudando a transformar a organização, né, ajudando a construir o propósito, engajando outros. Então, né, muitas vezes a gente pode pensar assim, não, isso é só top-down, ninguém se envolve. Não, a força, né, toda, né, de trabalho, todos os colaboradores, eles podem ajudar o engajamento de outros. Né? Veja um gestor que tem uma equipe, se ele for engajado e é um gestor admirado, o restante da equipe vai provavelmente seguir. Ou aquelas pessoas que são facilitadoras na organização, né? Todas as organizações têm aquelas lideranças que não necessariamente têm equipe, mas são pessoas com voz ativa. Na medida que ela começa a expressar o porquê do engajamento, ela acaba trazendo outros, né? Cé, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, você comentou, né, a respeito do... A pessoa engajada, ela se preocupa com a empresa, ela dá opinião e tal, mas é necessário, né, que os gestores criem um ambiente de inclusão, né? Não são aqueles gestores que, como você disse, sabe tudo, né? Só eu entendo do negócio, só eu dou as ideias, né? Como é que você vê isso, né? Isso é um desafio para o gestor também, né? Não ter o milindre de chegar e falar, não, isso você não se mete. Como é que você vê isso? Olha, isso é... Inclusive, eu queria falar diretamente, se pudesse olhar para as pessoas que estão assistindo a gente, que são líderes, né? Ou aquele que foi recém-promovido, né? Está começando agora numa liderança, está assumindo áreas com maior número de pessoas, de equipe, né? Então, ele tem que prestar atenção, com certeza, nesse tema. Ele não pode, ele não deveria, né, jogar toda a energia dele para um outro lado, no sentido de escuta, participa. Se você acha que não organiza isso é possível de ser organizado, né? Ter fóruns, ter momentos de ouvir, de tratar de temas, de possibilidade de melhoria, de tratar as relações, mas eu acho que um líder moderno, um líder atual, né? Não é o líder do futuro, é o líder do agora, né? Ele trata desses temas assim com muita relevância. E ele tem que entender que, de novo, ele não sabe tudo, ele tem que ouvir, né? Cada vez mais a gente vê líderes com times maiores, então o velho papo de delegar, de dar autonomia, né, de criar esse vínculo de confiança, ele é fundamental. E tem que ouvir, cara, tem que ouvir. Porque senão começa a esconder, vamos ver para o outro lado, esconde problemas, as relações são meio por debaixo do pano, estão meio abafadas. E não, a gente isso tem que ser tratado às claras, diretamente, olho no olho, que aí também entra na questão do feedback também, para mim, entendeu? Não vai esperar um ano, isso é coisa do passado até. Então, é feedback, é conversa, é o olho no olho, né? E vamos para cima. Entendendo que ninguém é super-homem, ninguém tem que dar super-homem, super-mulher, super-profissional, isso, gente, não existe. Eu acho que quando você dá a voz, né, para o outro, né, quando você dá o espaço para o outro se colocar, dar as suas ideias, enfim, dar as suas opiniões, você engaja, às vezes até sem fazer nada, né? Às vezes você nem precisa ter
ter exatamente uma ideia, um propósito para propor que o outro se engaje. O fato de você dar espaço, ele já vai se sentir assim tão valorizado, ele vai falar, puxa, aqui eu consigo ser quem eu Valéria, sou. concordo totalmente. E também tem um lado que, gente, falar pode criar mais problemas. Para mim é um outro mito, né? Um outro mito de tratar engajamento é não falar sobre esse tema, porque se eu falar, potencializa o problema. Gente, mitão, super mito. É justamente o contrário, né? É tratar de frente, não deixar aquela coisa requentar, ficar. Tratar de frente. Se é um mal entendido, vamos esclarecer. Se você não está entendendo uma posição que eu tomei, vamos conversar. Seja par, seja líder. Não deixa para depois. Não vai adiar uma conversa que é super relevante. Isso também a gente já tratou em muitos dos nossos vídeos, em discussões. Eu acho que um alinhamento que a gente tem entre nós três, que é muito bacana, de tem um problema, tem uma questão, tem uma dúvida, não joga para debaixo do tapete. Isso é muito ruim. E eu concordo com você. A postura, o posicionamento, o espaço, né? Ele já, por muitas vezes, concordo contigo. Dá essa imagem, dá essa liberdade e já cria esse engajamento. Sim. Eu particularmente acho que os startups, né, as novas empresas, que a gente, né, considera de mais jovens e mais modernas, né, enfim, exponenciais, elas têm exatamente essa estratégia, né? Elas conseguem criar muitos espaços de discussão, dar liberdade mesmo para as pessoas serem o que elas quiserem, o que elas são, e isso acaba engajando, talvez até mais do que a ideia principal, né, dessa organização. Porque a gente vive a maior parte do tempo numa organização, né? Ninguém quer mais fazer aí uma cena, né? Performar um papel. Todas as pessoas querem ser elas mesmas, né? E serem ouvidas. Eu vi um líder de uma empresa com essa configuração que ela se preparou, tá? Ela falou assim, eu estudei também e não achava que usar todas essas ferramentas e metodologias de tratar com pessoas, de dar feedback, de tratar de frente, ele pensou que não ia utilizar, ele achava muitas vezes que eram coisas teóricas, e ele estava usando, justamente para dar esse ritmo, essa velocidade e entendimento. Então, você falando, eu lembro exatamente da fala dele, aplicando no dia a dia, e estava vendo os resultados, em termos de engajar, de conectar, que as pessoas tomavam dianteira nas decisões, não ficava esperando, né? Não, peraí, eu vou tomar iniciativa, eu acho que eu posso fazer isso. Às vezes errava, não tem problema, o erro faz parte. Mas concordo 1000%.